de projetos de vida, onde vamos fazer um Abreucast, que é um podcast focado na política, entre outras coisas, onde estamos com o ex-prefeito Sapucaia, Anderson Zanon, que foi de 2009 a 2016. Bom dia, então, a gente está aqui com algumas perguntas, a gente pode fazer para você? Com certeza. Eu vou começar então. Qual é a importância da política pública na sociedade? Eu acho que é muito importante, né? As políticas públicas em todas as áreas, educação, saúde, segurança, são muito importantes para a população de um modo geral. O Brasil é um país que poderia ser muito mais rico do que é, mas que tem muitas carências ainda. Então, os órgãos públicos, seja no Estado, seja no município, seja na União Federal, precisam fazer políticas públicas para tentar diminuir essa desigualdade social tão grande que ainda existe no Brasil. Acho que as políticas públicas, bem feitas, né, claro, são muito importantes para a sociedade. Isso, eu também concordo. A outra pergunta que eu queria fazer é qual a diferença do gestor que atua na esfera pública para a privada? É uma diferença bem significativa, porque a lei amarra muito o gestor público, e tem que ser assim mesmo, porque é o dinheiro público, né? A responsabilidade de quem lida com o dinheiro público é muito grande. Então, é muito diferente você gerir, por exemplo, uma empresa privada, em que o dono da empresa, né, ou o gerente, ou o diretor, ele tem uma autonomia muito grande. Se ele não está satisfeito com o funcionário, por exemplo, ele dispensa o funcionário, manda embora, né? A empresa tem que pagar os direitos dele, ele pode comprar o produto que ele quiser para a empresa, né, nas condições que ele achar válido para a empresa. Já no serviço público tem uma série de restrições, por exemplo, o funcionário concursado, ele não pode ser mandado embora, só em casos especiais. Né? Essa lei é uma garantia do funcionário que faz o concurso, né, e tem a garantia de que o prefeito ou o governador não pode mandá-lo embora, né, porque ele é concursado. As compras com o dinheiro público tem uma série de exigências que têm que ser feitas. Ele não pode, o prefeito, por exemplo, não pode comprar o produto que ele quer da marca que ele quer. Ele tem que comprar o produto mais barato, que seja numa condição mais favorável, né, para a administração pública, porque é o dinheiro público. Então tem que ter um cuidado muito maior do que com uma empresa privada, em que o dinheiro é do dono da empresa ou dos donos da empresa, né, e eles podem administrar da maneira que eles acharem mais conveniente. O prefeito, o governador ou o presidente da República, enfim. O gestor público tem que seguir o que manda a lei, e é o certo, realmente. E tudo tem que estar prestando contas. Prestando contas sempre, tudo tem que ser, né, prestado conta. Os órgãos de fiscalização, igual o Tribunal de Contas, acompanham, fiscalizam a aplicação desse dinheiro. Infelizmente, tem brechas, né, que deixam margem aí para corrupção, para problemas como a gente sabe que existem no Brasil. Mas a lei é bastante restrita com isso, e é importante que seja mesmo, porque o dinheiro público tem que gerir com cuidado. Você votaria em algum candidato fora da sua linha ideológica? Eu acho que até é possível que sim, né? Eu acho que a gente tem que escolher um candidato que a gente acredite que seja o melhor nome, seja para deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da República, né? E analisar todos os aspectos do candidato, todas as propostas do candidato, o histórico de vida do candidato, né? Porque promessa qualquer um pode fazer, é fácil prometer, né? Mas a gente precisa ver o histórico do candidato, quais são as expectativas do candidato para o futuro e qual é o histórico dele também, né, para a gente acreditar que ele vai poder fazer, ou que vai tentar pelo menos fazer aquilo que ele prometeu. Acho que é importante analisar bem o candidato, né, independente de ser do partido A, do partido B, mas analisar bem o candidato para que a gente tenha certeza de que ele tem chance realmente de cumprir aquilo que ele prometeu, o que a gente espera dele. Ele ou dela, né, não importa como a gente diz dele, não importa homem ou mulher, né, que seja aquela pessoa que a gente acredite que realmente possa fazer o melhor. E é o que falta muito hoje em dia, né? As pessoas estudarem os candidatos e tudo mais. Às vezes acaba votando por um voto que foi comprado ou porque é amigo e acaba não procurando a fundo quem que é essa pessoa. Eu costumo dar um exemplo de que às vezes você vota no vereador, no deputado, né, porque é amigo ou porque algum amigo pediu, mas depois de um tempo você nem lembra quem que votou. Se passar, você perguntar a muitas pessoas em quem que elas votavam para deputado 4 anos atrás, 3 anos atrás, né? Tem 4 anos da última eleição. Muita gente nem vai lembrar, nem lembro em quem que eu votei. E isso é muito ruim, porque se você nem lembra em quem que você votou, como é que você vai acompanhar o trabalho daquele deputado, né, ou daquele senador, né, se ele fez realmente um bom trabalho, se você pode votar nele de novo, se você nem sabe em quem que você votou, né? E eu digo o seguinte, se você precisa fazer uma cirurgia,
né, você vai procurar o quê? O médico mais competente. Né? Se você precisa fazer uma obra, você vai procurar um pedreiro, né, mais competente. Por que na hora de votar no vereador ou no deputado, você escolhe só em alguém que é seu amigo, né, ou em alguém que você simpatiza, ou porque é um artista de televisão, por exemplo, né, e você não pensa na pessoa mais competente? E aí, depois, como é que você vai cobrar dessa pessoa, né, que ela realmente faça um bom trabalho, se você votou sem pensar na competência, na capacidade da pessoa para exercer aquele cargo? Então, isso tem que ser muito pensado, muito bem pensado, né, para a gente realmente conseguir melhorar, né, o país em que a gente vive, o município onde a gente vive. Anderson, você participa de movimentos políticos ou sociais ainda hoje? Participo. Talvez eu seja candidato na próxima eleição, não tem nada certo ainda faltam 3 anos e pouco para a eleição municipal, é uma possibilidade, mas eu sempre participei, sempre gostei, sempre acompanhei a política, desde que eu estava na faculdade, né, desde o meu primeiro voto. Por coincidência, fez 40 anos ano passado, em que houve no Brasil uma grande campanha política das diretas já. O Brasil vivia uma ditadura militar, né, e estava voltando à democracia em 1984, e eu estava começando na faculdade na época em Juiz de Fora. E na época havia uma campanha muito grande para que o Brasil voltasse a ter eleições diretas. A campanha das diretas já. Não sei se vocês já estudaram essa história, ou se lembrassem de estudar, certamente vão estudar. E essa campanha, nessa campanha aconteceram vários comícios no Brasil inteiro, em várias grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, em que participaram muitos políticos pleiteando que o Brasil voltasse a ter eleições diretas, porque na época não tinha eleição direta para o presidente. O presidente era eleito, né, pelo Congresso Nacional, eram militares, escolhidos pelos próprios militares. E o Brasil estava numa campanha para que voltasse a ter eleições diretas já. E eu guardei minha data porque foi o ano bissexto. No dia 29 de fevereiro de 84, houve o comício da direta já em Juiz de Fora. Eu estava chegando na faculdade naquela época, na faculdade de Direito, no meu primeiro ano, e eu participei, quer dizer, acompanhei, né? Estava lá no comício, na Praça da Estação de Juiz de Fora, tinha 30 mil pessoas no comício, e estavam lá vários políticos, depois se destacaram no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, Brizola, e era uma campanha muito grande. O Brasil não conseguiu naquela época aprovar as diretas já, aprovou depois mais tarde, né, com a redemocratização. Eu sempre gostei de participar desde aquela época, né, depois fui candidato 3 vezes a prefeito, ganhei 2 eleições, enfim, sempre gostei de participar, de acompanhar a política, né, do Brasil, de Sapucaia. Acho muito importante que a gente faça isso, né, para tentar realmente melhorar o lugar onde a gente vive. Acredita que é possível ter debate político saudável hoje em dia? Possível mas está muito complicado por causa da polarização, né? O Brasil entrou num clima de uns anos para cá de polarização. Todo mundo, ou quase todo mundo pelo menos, quer ser Lula ou quer ser Bolsonaro, ou é anti-Lula ou é anti-Bolsonaro, e eu acho que não é por aí, né? A gente tem que ter um debate saudável em torno de ideias, de propostas, não importa o nome A, o B ou C, né? Eles vão passar, a gente vai passar e o Brasil vai continuar. Então eu acho que é muito importante a gente pensar em alternativas, em pensar em ideias, em propostas, né, para melhorar o país, e não especificamente em ser contra A ou a favor de B, ou contra B ou a favor de A, né? Esse radicalismo eu acho que não é bom. A gente precisa debater as questões importantes para o país, né? Geração de emprego, saúde, educação, as questões realmente verdadeiramente importantes para o país, em vez de nome A ou de nome B, ou de ficar radicalizando, eu sou contra A ou sou contra B. Eu acho que a gente tem que ver o Brasil, que é o mais importante. Mas hoje, infelizmente, polarização, com muitas fake news que a gente tem visto aí nas redes sociais, as redes sociais são importantes, né, mas tem esse lado negativo, muita notícia falsa, hoje está complicado realmente ter esse debate. E até dentro das próprias famílias, né, que acabam se afastando por conta, até mesmo da política. Porque eu sou a favor do candidato A, você é a favor do... O senhor, por último, gostaria de deixar uma mensagem para refletir sobre a importância de escolher corretamente o candidato? Eu acho que sim, acho que é importante vocês jovens, né, qualquer pessoa que estiver assistindo, mas principalmente os jovens, que pensem e reflitam muito na hora de votar, na hora de escolher, seja vereador, prefeito, deputado, presidente da República. É importante pensar muito. Às vezes a pessoa fala, mas eu só tenho um voto, o meu voto não vai resolver o problema do Brasil ou de Sapucaia. Então você vai ser a vida inteira assim, você nunca vai votar, porque você vai ter sempre um voto. Eu nunca vou ter 1 milhão de votos, 50 milhões de votos para eleger o presidente da República, eu só vou ter o meu voto sempre. Então na hora do meu voto eu tenho que escolher o melhor. Eu não vou ter 10 mil votos para eleger o prefeito de Sapucaia, eu só vou ter 1. Então o meu voto eu preciso escolher e dar aquele voto para a pessoa que eu achar melhor, analisando, pensando com calma.
né? Eu acho que é importante pensar bastante, escolher, analisar com calma e votar consciente. É isso, gostaria de agradecer a sua presença, as mensagens que você passou para o público e muito obrigada.